Bom, conceito de listas lineares, então, a gente começa trabalhando montando... Podemos? A gente começa montando a estrutura da lista, né? Neste nosso caso aqui, a gente criou um tipo chave, né? Que é uma string de 50, um tipo data, né? Dia, mês e ano, um record, onde eu tenho nome, nascimento, sexo, telefone, celular, agenda. Eu tenho a ideia de lista, onde eu tenho um campo chamado item, que é um array, ou seja, estático, né? Que varia de 1 até tf, do tipo reg, tpreg, né? Eu tenho um cara chamado quantidade, que é do tipo integer. Aqui eu tenho a especificação do tipo do arquivo. Nós vamos criar um arquivo para cada registro, no caso, né? Um registro vai ser um arquivo txt que vai ser criado, onde eu vou ter um conjunto de registros dessa nossa lista, certo? Então, baseado nisso, a gente tem as funções que a gente tinha visto com relação à data, né? Que é o do caso do dia, dias do ano, quantos dias tem no ano, dias do mês, quantos dias eu tenho em cada mês, né? E daí aqui a gente fez, levando em consideração que supostamente eu tenho, por default, 31 dias, né? Se o mês for igual a 2, eu vou verificar, eu digo de antemão que é 28. Se caso o ano for bissexto, eu vou dizer que ele tem 29, certo? Ou seja, se ele retornar 366. Se o mês não for mês 2, ele vai verificar se são os meses que têm 30 dias, que é o mês 4, mês 6, mês 9 e mês 11. Né? Se não for esses meses, se for algum desses meses, ele vai jogar o número de dias para 30. Né? É uma forma mais otimizada essa daqui, né, que a gente fez outro dia. Né? Bom, a gente tem a questão da ideia de compactar uma data, onde compactar a data a gente faz o quê? A gente considera 1901, 1º de janeiro de 1901, e com base nessa data a gente vai somar aqui no caso o número de dias que teria em cada ano, vai verificar se ele é bissexto ou não é, pela conta, e ele vai me trazer e vai somar a quantidade de dias que tem ali, certo? Dessa forma, a gente consegue garantir que todos os anos que vão ter, até uma certa data, vão estar corretos, certo? Lembrando que aqui na passagem de parâmetros, a gente está usando o tipo data, que eu não preciso passar dia, mês e ano separado, eu passo um recorde só, tá certo? O que acontece? Depois de checar por ano, aí eu vou pegar e falar, observando que aqui eu sempre faço até o ano menos 1, certo? Aí eu vou fazer a mesma coisa com relação ao mês. Vou sempre calcular até o mês menos 1. Ah, mas se der janeiro? Se der janeiro, 1 menos 1 vai ser 0, certo? Não vai fazer nenhuma vez, né? Aí, depois disso, eu vou somar o número de dias menos 1 e eu vou conseguir ter o resultado compactado, o número de dias que vai ter de 1º de janeiro de 1901 até a data que você colocar. Né? Bom, temos a ideia de leitura de data, que é uma funçãozinha básica que vai ler dia, mês e ano. Né? Escrever data, a mesma coisa, vai escrever dia, mês e ano, certo? Eu vou ter diferença de data. O que é a diferença de data? Ele vai pegar, vai compactar uma data em dias, vai compactar outra data em dias e vai me dizer quantos dias tem entre uma data e outra. Certo? Basicamente é isso. O que é? Nós temos descompacta. O que é descompacta? Descompacta vai fazer o contrário do que a gente fez com compactar. Vou ter um número inteiro que ele vai receber e desse número inteiro eu vou retornar um tipo data. Né? Aqui no caso está feito com uma procedure, então o tipo data que está aqui, ele está sendo retornado por... Como é que é mesmo que a gente chama isso aqui? Passagem de parâmetro por referência, certo? Ele altera o valor. Então, ele vai fazer o quê? Ele pega a mesma ideia de 1º de janeiro de 1901, ele vai pegar o número de dias que tem naquele ano, o ano que tiver, e ele vai, enquanto for o número de dias que eu tiver for maior que a quantidade de dias que pode ter naquele ano, ele vai pegar e vai descontar isso do número de dias, certo? E vai somar um ano a mais naquela data, certo? Porque a data começa com 1901. A cada ano que ele vai somar um ano a mais e vai tirar aquela quantidade de dias daquele ano.
Ele vai ficar nesse laço até que o número de dias fique menor do que a quantidade de anos que vai ter naquele ano, no ano que ele chegar. Certo? Feito isso, vai fazer a mesma coisa com relação aos meses, né? Eu vou ter o número de dias, que eu tenho número de dias. Ele vai pegar, começa com o mês de janeiro, que é o primeiro mês, e ele vai pegar o número de dias que vai ter naquele mês. Ele vai pegar o ano que ele está em particular, mas vai pegar o mês. Aí ele vai dizer o número de dias que vai ter naquele mês. Dessa forma, mesmo que o ano seja bissexto, ele vai pegar a conta correta, o número de dias que vai ter naquele ano, certo? Ele vai pegar e vai subtrair essa quantidade de dias que tem naquele mês. Se o número de dias, a quantidade de dias que eu tenho for maior que o número de dias que eu tenho naquele mês. Ele vai, janeiro 31, se o mês de fevereiro não for bissexto, vai tirar 28, se for bissexto, vai tirar 29, março 31, abril 30 e assim sucessivamente, e vai somando o número de meses aqui. Certo? Quando ele terminar o número de meses e o número de dias for menor que o número de meses que tem sobrando, vamos dizer lá, no número de meses que eu vou estar calculando, né? Por exemplo, eu posso ter sobrado 25 e chegou o mês de maio. Maio tem 31, certo? Então eu não tenho dia suficiente para completar o mês de maio, certo? Então ele já somou até abril, deu 25, ele cai fora desse laço de repetição. Aí ele vai pegar e vai dizer o quê? Ele vai colocar no dia, que começou com 1, vai colocar o número de dias que sobrou. Certo? Dessa forma, ele vai gerar a data. Eu tenho um número inteiro e ele vai gerar a data. Na prática, essa conta aqui, se vocês fizerem um teste, vão verificar que essa questão de compactação de data é o que o Excel utiliza para fazer cálculos de data. Já viram no Excel lá que ele tem um número, que às vezes você coloca uma data e ele gera um número lá. Esse número é o número compactado, certo? E ele volta ele no formato dia, mês, ano, usando essa ideia que nós estamos trabalhando aqui. Certo? Eu tenho soma dias. O que é soma dias? Eu tenho uma data e eu quero somar uma quantidade de dias. Nesse formato, o que se faz? Eu pego o número de dias, né, que está aqui, e eu vou compactar ele. Vou pegar a data, vou compactar ela, vou somar o número de dias que eu tenho e daí eu descompacto um novo número. A hora que eu descompactar um novo número, ele vai gerar a data com a soma daquele número de datas, aquela quantidade de dias. Certo? É razoável? Aqui nós fizemos na aula passada a ideia da idade, onde eu tenho a data de hoje e eu tenho uma data de nascimento. Certo? Aí o que é a conta? Idade recebe 0 e ele vai receber, o que é a diferença de data? Vai dar o número de dias que sobrou, certo? Se eu pegar lá a diferença de datas, ele vai fazer essa conta e vai me soltar quanto que eu tenho. Aí o que se faz? O número de dias que der a diferença, divido por 365,25, que é 365 dias, 6 horas, certo? Se a gente considerar que 6 horas é um inteiro, um dia tem 24 horas, 24 horas, se eu dividir por 2, dá 12. 12 dividido por 2 dá 6, não é isso? Então, se fosse metade, seria 0,50. É um quarto, não é? 6 horas de 24. Então, dá 0,25. 365,25, se eu dividir aqui, ele vai me dar quanto que é a diferença que tem em anos. Certo? Bom, essas aqui são as rotinas que trabalham com data, né? Aí eu tenho a ideia de criar a lista vazia. Criar a lista vazia, eu vou dizer que a quantidade de valores que eu tenho no meu registro é 0. Certo? O que eu vou ter mais? Verifica a lista vazia. É um tipo booleano. O que ele faz aqui? Eu vou verificar se se quantidade for igual a 0 for verdadeiro, significa o quê? A lista está vazia. Certo? Se ela for falso, significa que ela não está vazia. Né?
Verifica a lista cheia, também retorna um booleano, uma function. Verifica a lista cheia, que é o nome da função, recebe. Se a quantidade for igual a TF, quem é TF? Tamanho físico. É a quantidade que a gente estipulou lá em cima, que vai ter nosso array. Certo? Se for verdade, a minha lista está cheia. Lembrando que a nossa lista começa com 1. Né? 0 significa que eu não tenho elemento nenhum. Eu coloquei um elemento, eu coloco mais um. Certo? Diferente de C, né? Em C, geralmente trabalha com 0 como sendo uma posição. Certo? Nós não estamos trabalhando com 0 como sendo uma posição. Aí, então, nós temos as rotinas de inserir. O que é o insere? Insere, leva em consideração que o registro já está pronto. Eu tenho a posição, insere fim. Insere fim significa que eu vou colocar ela no final. Eu tenho que verificar se ela está cheia aqui? Não. Aqui, se eu chamei essa rotina, significa que eu tenho lugar para colocar ela. Certo? Então, jamais vou trabalhar nesse formato. Então, quando eu vou inserir no final, eu vou dizer que a quantidade que eu tenho vai receber ela mais 1, vou dar um incremento nela, e vou colocar um novo valor na posição que eu criei. Certo? Se eu não tiver elemento nenhum, ela vai criar quantidade mais 1. Se ela estiver vazia, quantidade mais 1 passa a valer 1, eu coloco na primeira posição. Tá ok? Insere. O insere leva em consideração que eu tenho uma posição para ser colocado. Né? Então, a primeira coisa que eu verifico, a posição para mim colocar é igual a quantidade mais 1? Se for igual a quantidade mais 1, eu chamo insere fim, porque não preciso ficar fazendo manobra para colocar no final, certo? Quando eu estou dizendo que a posição é quantidade mais 1, significa que eu vou inserir ela no final, certo? Por isso que eu chamo insere fim aqui. Caso contrário, eu vou fazer o quê? Eu vou dizer que minha quantidade vai ser incrementada de 1. Eu vou colocar ele mais para frente. Coloquei um espaço a mais. Eu vou pegar da posição, que é o final agora, com a posição mais 1, e vou fazer um down to. Eu vou vir até a posição a qual eu estou colocando no meio, certo? Não estou colocando no final. Estou colocando em alguma posição entre o início e o fim. Não é no final. Certo? Ela pode chegar até o início. Aí o que se faz? Para a quantidade, ele vai pegar a posição nova que foi criada aqui. Vou pegar a posição anterior, a última posição que eu tinha preenchido, e vou colocar, que é a K-1, vou colocar ela na posição da última posição. E vou chegar até voltar na posição que eu quero colocar um novo valor. Uma vez que eu cheguei e coloquei, observe que nesse for aqui, eu só tenho essa linha de comando. A linha de baixo não acompanha aqui o laço de repetição, certo? Não tem begin e end, e ele está identado aqui com for. Então, depois que ele abrir o espaço, ele vai fazer o quê? O L.item na posição vai receber o valor x, vai receber o novo valor que eu tenho para colocar. Como é que eu descubro qual que é a posição para ser colocado? A gente tem um camarada chamado pesquisa. O pesquisa, ele leva em consideração que ele vai receber a lista, ele vai receber uma chave de busca, né? Aqui o key, chave de busca. Se eu quero encontrar ou não quero encontrar o cara. Certo? Por que quando eu quero encontrar ou não quero encontrar? Bom, se eu tenho lá Ana, José e Pedro na minha lista, se eu quero colocar Abel, Abel vai ficar na primeira posição, não vai? Antes de Ana, não é? Então, o que acontece? A hora que eu chegar aqui, eu vou dizer que a posição 1 é menor que L.quantidade. Minha quantidade está valendo 3, porque eu tenho Ana, José e Pedro. Aí o que acontece? Key, que é Abel, é maior que L.item de índice 1, ponto nome. L.item de índice 1 tem Ana. Abel é maior que Ana? Não. Então o K está valendo 1, não está valendo 1? Não saí do lugar aqui. Aí, se eu quero encontrar, se eu queria encontrar Abel ali, na minha lista, e daí o meu quero é verdadeiro, eu quero encontrar é verdadeiro. Se eu quero encontrar key vale Abel, Abel é igual a L.item de índice 1, ponto nome?
Key vale Abel. L.item de índice 1.9 vale o quê? Vale o quê? Ana. Abel é igual a Ana? Não, é falso. Se fosse igual, eu quero encontrar e aqui fosse igual, significa que eu encontrei, correto? Se eu encontrei, eu vou dizer que a posição é 1, que é a posição que eu queria encontrar. Mas eu não encontrei, é falso nessa nossa situação. Como é falso, eu vou dizer que ele retorna 0. Quando que eu quero encontrar na minha lista o valor? Quando eu quero alterar ou eu quero excluir. Então, se eu quero alterar, eu quero encontrar ele. Se eu quero excluir, eu quero encontrar ele. Mas se eu quisesse encontrar, eu não teria encontrado. Então, eu retorno 0 para dizer que eu não encontrei. Certo? Aí eu tenho a situação, o quero. Se o quero não é verdadeiro, significa que eu não quero, não é isso? Né? Quero falso é não quero. Se eu não quero, aí eu tenho aqui, key, Abel, é igual a L.item de índice 1.9? Abel é igual a Ana? Não, não é igual. Se fosse igual, se eu não quero encontrar e eu encontrei, não é isso que a gente pode dizer aqui? Porque isso aqui é que eu encontrei, não é isso? Foi igual. Se eu não quero encontrar, mas eu encontrei, ele vai me retornar 0. Caso contrário, ele vai me retornar a posição 1. Certo? Então, ele vai me retornar a posição 1, e essa posição 1 é a posição que eu quero colocar Abel. Né? Então, a hora que eu vier aqui no insere, o pesquisa me retornou posição 1. Eu não tenho Abel. A hora que chegar aqui, eu vou ter a lista que tem Ana, José e Pedro. Aí ele vai perguntar, reg, vai vir o Abel. Posição 1. Coerente? A posição é 1? Meu pesquisa diz que a posição é 1, certo? A hora que chega aqui, 1 é igual a 3 mais 1, 4. 1 é igual a 4? Não. Então não vai ser no insere fim. Então, quantidade recebe quantidade mais 1. Quantidade vale 3, mais 1 vale 4. É coerente? Passa a valer 4. Aí, o K na posição 4 recebe até posição 1. Ele vai fazer o quê? Posição 4 recebe o que está na posição 3. Na posição 4, então, ele colocou o José que está na posição 3. Aí, o K de 4 veio para 3. Na posição 3, ele recebe da posição 2. Na posição 2, eu tenho o José. Então, ele vai pegar o valor de José na posição 2 e vai colocar na posição 3, José. K decrementa mais 1, chegou até 1. Aí eu tenho lá, L.item, estava 3, 4, 3, 2, perdão. Ele vem para posição 2. L.item na posição 2, recebe L.item na posição 1. Na posição 1 eu tenho Ana. Então ele vai colocar Ana na posição 2 e liberou a posição 1, que está com Ana ainda, com a cópia, para mim poder colocar o X que vale Abel. Tá claro? Então, o pesquisa faz esse processo, tá? Nós fizemos um menu, que seriam as opções ali. Na aula passada a gente incrementou para criar as crianças lá, a lista de crianças, né? Fizemos o ajuste aqui do menu. É um repita until, ou repita até a opção ser maior que 0. Repita até a opção for maior que 0 e menor que 8. Se eu pegar um outro valor abaixo de 0 ou acima de 8, ele cai fora. Certo? Ele vai ficar repetindo. E nesse caso, o until ele volta aqui em cima no repita. Tá? Aí o nome da function recebe o valor. Certo? Mensagem. A gente criou essa rotina de mensagem para mostrar lá a mensagem, se estava inserindo correto, as mensagens que nós vamos ter dentro do programa. Né? Inclusão. Esse é o cara que faz a inclusão. Vai fazer o quê? Eu venho aqui, verifico se a lista está cheia. Se a lista está cheia, vai adiantar eu ler algum nome, alguma coisa? Não, não vai adiantar. Então, se a lista não estiver cheia, cai no else. Eu entro com um novo nome. Observe que aqui eu começo com reg do tipo tpreg, certo?
Eu venho aqui e leio o nome. Pego uma posição aqui, ó, variável de memória, MPOS. Eu chamo pesquisa, passo a minha lista, passo o meu campo-chave. Lá no nosso recorde, lá em cima, a gente não definiu que o nome é do tipo chave, ó. Certo? A gente definiu ele como sendo tipo chave. Por que eu defini ele como tipo chave lá em cima? Porque o que acontece? Se lá eu coloquei ele como string de 50, não foi? Ah, eu vou precisar do campo-chave, o nome, até 100 caracteres. Então, eu posso simplesmente mudar lá de 50 para 100 e todos eles estão definidos como tipo chave, não estão? Então, eu só modifico lá e ele vale para o programa inteiro. Ah, não preciso de 50. Eu vou usar o CPF ou CNPJ. Aí vai dar 14 caracteres, CNPJ, certo? O que eu faço? Eu só mudo lá em cima de 50 para 14. E todos os campos-chave passam a valer com 14. Certo? Bom, o que eu tenho lá? Eu li o campo-chave, chamei o pesquisa. Meu pesquisa vai retornar. Se retornar 0, significa o quê? Eu não quero encontrar. Veja bem, ó, pesquisa. O quero lá está como false. Se é falso, eu não quero encontrar, certo? Mas se por um acaso o meu pesquisa retornar o valor 0, significa o quê? O nome já está na minha lista. Certo? Caso contrário, se o nome não está na lista, então eu posso ler a data de nascimento, eu posso ler o sexo, eu posso ler o telefone, eu posso ler o celular. Eu li todos os campos? Li. Então, eu vou chamar o insere, eu passo a minha lista, eu passo o meu registro e eu passo a posição que eu quero que ele insere. E ele vai lá fazer esse trâmite. Certo? Como é que fica o altera aqui? Eu vou precisar, primeiro, ter esses caras aqui. Certo? Eu, particularmente, criaria uma rotina básica aqui. Criaria mais uma rotina aqui que eu chamaria assim, para evitar problemas. Eu criaria lá uma procedure, que eu vou chamar de exhib, onde eu vou passar um x que é do tipo tpreg. Foi tipo tpreg que a gente criou, não foi? Certo? E eu faria assim, ó, begin, vou dar um write ln z. Opa, nome, eu vou colocar lá x.nome. Vou colocar write ln, era nome, NASC, né, que a gente colocou, né? Nome, NASC, sexo, fone celular. Tá. Então, aqui. x.nasc.dia, vírgula, sim. Write ln, sexo, x.sexo, write ln, fone, write ln,
ria de quem? Ok? Então, faria o quê? Eu vou ter... como é que eu coloquei aqui? Para alterar, eu vou verificar se a lista está cheia. Vou verificar se a lista está LV. Era LV? VL, né? Verifique a lista vazia. Onde eu vou passar o L dentro. E vou dizer, lista está vazia. Se a lista está vazia, não tenho como alterar, certo? Else, aí eu vou fazer o quê? Begin. Vou dar o write ln com o nome. Vou dar o read. Não é só write. Read ln reg.nome. Vou verificar aqui. Vou fazer o mpos da mesma forma, chamando pesquisa, onde eu vou passar o L como padrão, o reg.nome como chave. E eu quero encontrar ou não? Eu quero encontrar ou não, quando eu quero alterar? Sim. Vou passar sim, certo? E vou verificar aqui, se mpos for igual a 0, significa o quê? Vou colocar lá aqui, reg.nome, vírgula, não está na lista. Caso contrário, eu vou fazer o quê? Hã? Não. Vou chamar o exhib. E no exhib, eu vou passar o L.item na posição mpos. E vou mandar mostrar ele na tela. Certo? É isso? Mando mostrar ela. Aqui o certo seria eu criar um menu para perguntar o que é que ele quer alterar. Certo? Mas, simplesmente, eu vou chamar o remove aqui, onde eu passo o L. Tem mais? mpos. Certo? E aqui, por um acaso, em particular aqui, para mim fazer a alteração. Oi? Não. Eu chamo o inclusão, onde eu passo o L para ele ler o valor novamente. Tá ok? O nosso exclusão, ele vai ser muito parecido com esse nosso alteração. Porque quando eu vou fazer exclusão, eu também tenho que encontrar o camarada. Certo? Eu vou lá, vou verificar se a lista está vazia. Se a lista está vazia, eu tenho como remover? Não tenho. Eu vou ler o nome, verificar se o nome está na minha lista, vou chamar uma pesquisa. Se o nome estiver na pesquisa, se a posição for 0, significa o quê? Ele não está na lista. Caso contrário, eu vou pedir para exibir ele aqui. Certo? A posição. Aí eu vou, supostamente, se
eu tenho... não fiz um método chamado confirma aqui, né, para alterar as coisas, certo? O que eu faria? O exclusão, eu chamaria também o remove, onde eu passo a lista e o reg. No remove eu tenho... Aqui está faltando. No remove eu tenho que passar, além da lista, eu tenho que passar, além da posição, eu tenho que passar o valor que eu quero remover. Não temos o remove aqui? Vamos fazer o remove, então. O que é o remove? Remove. Vou passar por passagem de parâmetro por referência. O L, que é do tipo lista. Eu vou passar um X, que é do tipo também por referência. Um X, que é do tipo tpreg. E ppos, que é do tipo... Lá em cima, acho que eu chamei de apontador. Chamei de integer mesmo. Então, quando eu for chamar aqui a alteração, eu tenho que o remove, eu passo o reg e a posição. E aqui embaixo, eu também chamo a lista, passo o L, passo o reg e passo o mpos. Isso aqui tem que estar dentro disso. Então, aqui precisa ter begin e end. Aqui também. Aqui ele tem que estar junto com esse processo. Senão ele vai executar o remove e a inclusão sempre. Ele só vai poder gerar quando essa condição for verdadeira. Ok? Dessa forma, ele remove o elemento que vai fazer a exclusão, porque eu não vou colocar ele em lugar nenhum. Tá claro? Bom, fora isso, a gente viu ainda, para gravar em arquivo. O que é que a gente faz para gravar em arquivo? Esse tipo arc aqui, arc é do tipo tparc, a gente definiu lá em cima, né, só para voltar lá para a gente visualizar, que aqui tem um file of tpreg. tparc é um arquivo do tipo tpreg. Isso daqui é muito importante para a gente poder usar ele lá embaixo. Se isso aqui não tiver colocado aqui, lá embaixo ele não vai funcionar. Tá certo? Então, eu declarei ele lá. Daí eu venho aqui para ler o arquivo, né? A gente tem aqui o comando relatório learc. Primeiro eu gero o gravaarc. O gravaarc recebe a lista. Arc tipo tparc, que eu declarei lá em cima como tparc lá em tipos, certo? 1K. Assign, vírgula, arc, esse arc que eu defini aqui, eu faço o vínculo entre o nome que está valendo dentro do programa, que é esse arc, com o agenda.dat, que é onde vou armazenar as informações no sistema operacional. Quando eu vou gravar, eu chamo rewrite. Rewrite significa reescrever. Reescrever em quem? No arquivo. Então eu faço um laço de repetição, que começa em 1 e vai até o final do meu arquivo, da minha lista, e vou mandar dar um write. Observe que eu tenho write, o nome do tipo arc aqui, vírgula, o L.item de índice K. Vai ficar executando esse laço de repetição aqui até encontrar o final do arquivo. Tá certo? Encontrou o final do arquivo, ele faz o quê? Dá um close. Dá um close e fecha. Tá certo? Que ele fecha. Se eu não der esse close aqui, eu não consigo ler ele, eu não consigo fazer outras rotinas com esse arquivo. Certo? Eu só vou conseguir fazer isso quando eu der um close. Tá? Observe que a passagem de parâmetro aqui é por cópia. Porque eu estou gravando, ele vai gravar no arquivo. Certo? Quando eu vou ler,
o arquivo ele tem que ser por referência. Aqui, mais uma vez, o ARC é do tipo TPARC, que está declarado lá no começo nos tipos. Eu uso um auxiliar do tipo TPREG, certo? Tenho que fazer o vínculo entre o nome que vale dentro do programa com o arquivo DAT, agenda.dat, através do mesmo comando assign. Ao invés de eu ter um rewrite aqui, para mim ler, eu tenho um reset. O reset, ele abre o arquivo e se posiciona no início dele, certo? Então, o que ele faz? O rewrite também abre o arquivo, só que ele abre para... ele mata os registros que tem lá e ele vai reescrever tudo aquilo que tem. O reset, ele só abre o arquivo. Usamos uma função que é a abreviação de end of file, ou fim de arquivo, de quem? De ARC, enquanto not, ou seja, enquanto não for fim de arquivo, faça. Eu, em vez de usar o write, que eu usei aqui, eu uso um read. Read ARC, e ele vai trazer o primeiro registro nesse cara chamado AUX. Certo? Eu faço o insere fim, eu passo a minha lista que chegou aqui como parâmetro por referência e mando o AUX. Ele vai lá e insere no final. Né? Ele vai ficar nesse laço até encontrar o end of file, que é uma marcação de final de arquivo. A hora que eu encontrar, eu tenho necessariamente que fazer o close. Porque se eu não fizer o close, eu não consigo fazer lá no outro, para gravar, eu não consigo gravar porque ele está bloqueado. Tá claro? Tá aí tranquilo? Aqui nós temos o gera lista de crianças. Eu pedi no trabalho 2 listas para ser criada. Uma de crianças até 12 anos e uma de idosos, de aposentados acima de 60 anos. Tá claro? Então, o que eu tenho na lista? Eu recebo, para gerar a lista, eu tenho a lista que eu estou recebendo e é a segunda aqui, que é a lista de criança, que eu vou gerar. E a data de hoje, que foi lida logo no começo do programa principal. Então, eu garanto que a lista X ela vai ser nova, porque eu mando criar a lista vazia dessa lista X. E é a mesma rotina que eu usei lá em cima para criar a lista geral, né? É o mesmo, só que eu mudei o parâmetro. Então, agora vai ser com X. Eu vou fazer de K, começando com 1 até o final, certo? Onde eu vou pegar o cálculo da idade que a gente fez lá e verificar se a idade é menor que 12 anos daquela conta que a gente fez lá da idade. Se for verdade isso, eu vou mandar inserir no final, em vez de eu passar o L, estou passando o X. Certo? E a posição da minha lista no L. Dessa forma a gente gera a lista de crianças. Tá claro? Com isso, eu tenho aqui a leitura da data que eu estou utilizando lá para passar como parâmetro, que eu digo que é hoje. Né? Eu estou lendo, eu fiz a rotina lá que lê data e passo ela como hoje. Cria a lista vazia de criança, cria a lista de aposentado, cria de agenda. Aqui eu até posso omitir isso daqui, porque a gente gerou ela lá, certo? Ó, aqui na hora que eu vou gerar a lista aqui, gera a lista de crianças, eu estou chamando novamente aqui a mesma rotina. Certo? Então, não teria problema eu tirar essa lista daqui, certo? Eu tenho a opção de criar a lista da agenda, que é o que a gente está usando, e a gente chamou ela toda de agenda aqui, certo? Tem o menu que lê as opções, e daí aqui o inclusão, alteração, exclusão e relatório, que a gente já fez o teste disso tudo. Aí eu tenho, não, a alteração e exclusão a gente não fez o teste, né? Mas aqui eu tenho a geração da nova lista de crianças, e aqui o relatório, que é o mesmo relatório que a gente tem lá da agenda, só que ele vai listar o de crianças. E aqui no final eu mando gravar, aqui eu li a agenda no começo, aqui eu mando gravar ela no final, para ter ela armazenada em registro, em arquivo. Tá claro? Essa mesma proposta que nós temos aqui, nós vamos trabalhar ela no 3º período. Esperamos encontrar todo mundo lá para ver isso aqui acontecendo. E no 4º período a gente vai fazer esse mesmo processo. No 3º a gente usa ela com arquivo ainda,
e no quarto período a gente faz ela usando o banco de dados. Aplicação gráfica, interface bonita. No terceiro período a gente faz isso, a mesma ideia, só que usando orientação a objeto. Aqui nós estamos usando estruturado, certo? No terceiro período a gente faz a mesma proposta usando orientação a objeto. E no terceiro período faz usando orientação a objeto com interface console. E no quarto período a gente faz um projeto usando interface gráfica e depois usando banco de dados. Tá claro? Bacana? Alguém ficou com alguma dúvida? Beleza? Então tá bom. Alguém ficou com alguma dúvida na parte de ponteiros ali? Deu para entender um pouquinho melhor o que nós fizemos ali? E essa videoaula de hoje vai dar para fazer, só que eu vou dividir ela em duas partes, tá? A parte de ponteiros, que é a primeira parte que eu gravei, e essa segunda parte aqui, que é a revisão. Bacana? Vou ver se eu consigo postar ela amanhã para vocês. Beleza? Então, a prova sábado, 1h30 da tarde, no laboratório 7, provavelmente, a não ser que mudem alguma coisa, certo? Mas, em princípio, vai ser lá. Ou numa sala ali próxima. Bacana? Beleza? Tudo combinado? Valeu, moçada.